Esse dia eu estava estudando sobre o mecanismo do estresse, porque o estresse ele sempre me incomodou, porque a gente entra num estado de estresse sempre que tem alguma coisa que a gente tem que fazer que a gente não consegue. Nós nos tornamos reféns daquela situação e sentimos-nos presos, entende? Então toda vez que tem uma situação que eu não tenho controle algum sobre ela e está sobre a minha incumbência tomar alguma atitude em relação àquilo, vem o estresse. Então, trata-se de prazos, de tarefas complexas que às vezes você não sabe nem por onde começar. Trata-se de relacionamentos, de conversas difíceis que você tem que ter, que você fica adiando e que você não quer tê-las porque você sabe que vai te dar um sentimento horrível. São coisas que nos estressam, que nos incomodam e que tiram a nossa paz. Então isso me incomodou por muito tempo, isso me incomoda ainda, isso incomoda todo mundo, porque todo mundo passa por situações de estresse. Principalmente no trabalho, principalmente nos relacionamentos e na vida social em geral. Isso me incomodou. E eu fui estudar um pouco, né, o que tá acontecendo comigo? Por que eu me sinto assim? Por que eu sinto preso, como se estivesse me esmagando? Como se tivesse uma prensa de 1 tonelada me empurrando e eu não conseguisse fazer nada. Daí eu fui estudar. E eu percebi que esse sentimento de pressão, de angústia, de sentir-se preso, puramente o estresse. E o estresse, ele é grave porque ele pode levar a depressão, ansiedade, problemas de saúde, problemas cardiovasculares, pode agravar problemas que a gente já tem, qualquer problema de saúde pelo nível de cortisol que está circulando no nosso organismo. Então o estresse é uma coisa terrível quando é em níveis que a gente não consegue controlar. Porque é muito comum a gente ter um estressezinho todos os dias. Porque imagina se a gente não tivesse estresse, a gente não ia ter ânimo de fazer nada. Eu preciso estudar e eu não vou estudar porque eu não tô nem aí pra isso. Não, eu preciso ter um estresse, eu preciso ter alguma coisa me empurrando ali. Mas essa coisa precisa ter um controle. Tudo na vida é equilíbrio, entendeu? Tudo. A gente precisa de equilíbrio pra tudo na nossa vida. Então, quando nós estamos sob uma situação de estresse, que ela já passou do limite, não é uma situação pontual, mas você vive um estado crônico daquilo, você vive a sua vida de estresse, você acorda já cansado, acorda já pensando, acorda perturbado da vida. Então, isso indica que o seu estresse, isso aí já tá virando uma patologia, não é aquele nível normal, aquele nível que vai te fazer bem, que vai te dar um ânimo, vai te dar um pontapé, você acorda na cama para buscar seus sonhos, seus objetivos e tal. Não. Quer dizer que tem um problema. E o problema é esse. O problema é um nível alto de estresse. Como que você tá reagindo às situações que te acontecem, né? Como que eu reajo à pressão? Como que eu reajo a todas as coisas que me deixam confortáveis a níveis de eu ficar paralisado, eu não saber o que fazer. E diante disso tudo, de estudar tudo isso, de fazer uma análise interna dentro de mim, eu entendi que o estresse, ele pode ser evitado quando a gente entende que nada na vida é mais priorizante, tem mais prioridade do que a nossa saúde. A nossa saúde, o nosso bem-estar. A forma como nós estamos vivendo, como nós estamos conscientes de nós mesmos, o estado de paz, que é possível. Nesse mundo contemporâneo, nesse mundo todo agitado, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que fazer as coisas, que a gente tem que estudar, que a gente tem que virar os quatro, sair fazer uma maratona, que a gente tem que fazer tudo a todo momento, é tudo pressão, é tudo apertado, é tudo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Nesse mundo, é possível você viver uma vida de paz, mesmo que com esse caos que há lá fora. E eu descobri isso porque a gente descobre isso, na verdade, quando a gente passa por um problema de saúde bem grave. Ou não muito grave, mas um problema que te faz refletir. Quando você pega uma doença, quando você vê alguém passando por uma situação assim, daí você percebe, opa, a vida não é só isso. Não, a vida não é pra ser isso. A vida não vai ser isso. Daí você entende que lidar com o estresse é uma necessidade, não é, eu vou fazer isso pra ter uma vida mais zen, pra me tornar melhor. Não, você vai fazer isso pra você viver. Pra você apenas não ficar no modo de sobrevivência. Então, lidar com o estresse, uma forma que eu entendi, é você se colocar em prioridade, a sua saúde. A sua saúde em primeiro lugar. O seu bem-estar em primeiro lugar. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa incompetente no seu trabalho, que você vai ser uma pessoa sem responsabilidade emocional nos seus relacionamentos. Nada disso. Quer dizer que você vai se olhar
como prioridade do seu bem-estar. Que você vai fazer as coisas da forma justa, correta e certa para você. E quando a gente toma isso como um princípio de que eu não vou deixar o caos do mundo lá fora me afetar, a gente constrói um relacionamento muito mais sólido com a gente mesmo. A gente começa a confiar mais nas coisas que a gente fala pra gente. A gente começa a se enxergar como um porto seguro. Diferente daquela pessoa que fica se julgando. Diferente daquela pessoa que fica se culpando pelos erros que cometeu. Que fica remoendo as coisas ruins que fez. Você começa a se abraçar. Você começa a se encontrar. Então, para mim, a chave para lidar com o estresse, além de você perceber isso, é você ter essa consciência de que é possível sair do estresse, é possível você viver fora do caos. É possível você viver dentro do caos, mas não enlouquecer. E é possível você se tornar a sua prioridade na sua vida. É possível você enxergar. Será que eu vou deixar isso que está acontecendo lá fora no mundo me desestabilizar dessa forma? Será que aquilo é mais importante do que como a minha saúde se encontra? Porque eu falo aqui em saúde, principalmente saúde psicológica, porque o estresse ele afeta principalmente nossas relações, a depressão, causa depressão, ansiedade, angústia, aquela pressão psicológica. Então a gente tem que enxergar a nossa saúde como o principal, a prioridade. E o mundo espera. Pode ter certeza que o mundo vai esperar. Nada é tão urgente quanto a nossa saúde, quanto o nosso bem-estar. Então, uma dica pra gente vencer o estresse, que é de pouquinho em pouquinho, que é uma coisa que a gente aprende assim, é a gente se abraçar e ter a nossa saúde como prioridade. Não deixar as coisas ruins, as pressões, o estresse do mundo lá fora ditar como a gente se sente. Será que eu vou deixar essa preocupação, essa situação no meu trabalho que tá me perturbando, esse relacionamento, tudo de lá fora, será que eu vou deixar isso entrar em mim, me destruir? Será que a minha saúde vale a pena isso? Será que eu valho a pena isso? E a gente pode até pensar, mas é fácil falar assim, né? Porque agora você tá numa boa aí, tá falando pra gente, mas é importante a gente entender que isso não é uma coisa complementar, eu vou fazer isso pra ficar melhor, pra ficar mais... Não, isso é pra sua saúde, isso é pro seu bem-estar. Então a gente tem que pensar que nós devemos fazer coisas por nós devemos nos enxergar como extremamente valiosos, preciosos, pessoas importantes, únicas nesse mundo, e que a gente não pode deixar de forma alguma o estresse, o caos do mundo entrar na mente da gente. Porque a gente vai viver rodeado aqui muito tempo. A gente vai viver nesse ambiente e a tendência é só piorar. O meio externo é só piorar. Então será que a gente não precisa pensar do interior para fora? Pensar da gente para fora? Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Por que que eu tô dizendo tudo isso, que você deve ser sua prioridade? Qual que é o ponto que eu quero chegar e qual que é o ponto mais importante disso? Por que que você deve ser sua maior prioridade, a sua saúde? Colocar a sua saúde, o seu bem-estar, a sua mente no lugar, os seus pensamentos corretos, a sua paz. Por que que você deve tomar isso como prioridade? Porque você pode morrer a qualquer momento. Daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, daqui a 100 anos, daqui a 50 anos. Você pode morrer. A gente não sabe quando a gente vai morrer. E quando nós morremos, tudo isso aqui vai passar. Tudo acabou. Tudo já se ferrou, tudo já se destruiu, tudo já se renovou. Milhões de pessoas nasceram, milhões de pessoas morreram. Pá. A vida é isso. Você vai se tornar só um número para as pessoas que não te conhecem, para situações de estresse que hoje estão tirando você do sério. Fora da sua família, do seu ciclo de amigos mais próximos, você é só um número. Infelizmente é isso. Fora da sua família, das pessoas que te amam, você é só um número, você é só um funcionário, você é só uma pessoa que tá trabalhando, você é só uma pessoa que tá andando por aí, que tá fazendo suas coisas, que tá sonhando. Então a gente tem que pensar que nós vamos morrer, nós não vamos ficar aqui pra sempre. E como que eu tô lidando com a finitude da minha vida diante desse mundo? Será que eu tô agindo pra mim? Será que eu tô cuidando de mim da forma que eu mereço, sabendo que eu vou morrer a qualquer momento? Sabendo que eu não vou viver aqui pra sempre? Será que eu tô aproveitando o melhor da vida que eu deveria viver? Então a gente tem que parar pra pensar que a gente não tem todo esse tempo que a gente
pensa que tem. A gente precisa viver a nossa vida de forma honesta, justa, solidária, pregando o amor, amando nossos inimigos, fazendo todas as coisas boas, sendo justo. Porque tudo que a gente faz, a gente colhe, né? Se não for nesse plano, vai ser no outro plano. E com certeza no outro plano é muito mais pior do que aqui. Então tudo que a gente faz volta pra gente. Então, se tirando disso, se você tá vivendo uma vida correta, uma vida justa, uma vida em que você tá seguindo seus valores, por que você vai deixar esse caos do mundo, esse desespero do mundo, essa urgência atrás de urgência do mundo tirar a sua paz? Será que a sua paz, a sua saúde, o seu espírito, ele não merecia viver em paz durante esse tempo que você está aqui na Terra? Essas são as reflexões que eu trouxe, porque eu acho muito importante que a gente não pode ficar vivendo nesse estresse, nessa pressão, nessa urgência, nesse medo, nessa angústia, porque a gente vai morrer. Então essa é a reflexão que eu trouxe aqui para vocês, que nós devemos viver uma vida em que a nossa saúde, a nossa paz é a nossa prioridade, em que fazer o certo, fazer o justo é o suficiente, em que a gente não deve deixar a maldade do mundo, o estresse do mundo, as coisas ruins, o caos do mundo nos afetar, porque senão a gente não vai viver, a gente vai viver só pelas coisas que nos acontecem, a gente vai viver pelo trabalho que deu certo, a gente vai viver pelo trabalho que não deu certo, a gente vai viver só pelas coisas que nos acontecem, e a gente não vai encontrar um verdadeiro sentido da vida enquanto estamos aqui. Então foi esse vídeo, eu espero que eles possam chegar a alguém e possam mudar a perspectiva de alguém que esteja assistindo esse vídeo. E é isso. Até o próximo encontro e tchau, tchau.